Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra fazer a atualização de um vídeo que eu já fiz falando sobre os titãs de Shingeki no Kyojin. O link vai aparecer inclusive aqui em cima e aqui embaixo. Mas como temos alguns detalhes a mais, algumas coisas muito interessantes e importantes para acrescentar nessa lista, estou aqui trazendo a prometida atualização. Lembrando que sim, esse é um vídeo que tem alguns spoilers, vou falar de titãs que você já conhece, mas tem alguns detalhes a mais que você que só assiste ao anime não sabe ainda, mas guarda esse vídeo pra depois se você não quiser nenhum spoiler. Aproveita pra curtir esse vídeo já, dá o joinha lá embaixo, não custa nada pra vocês e importa muito pra mim e pro canal, que vai ser cada vez mais divulgado e crescer mais facilmente, porque o YouTube vai entender que vocês querem receber notificações do vídeo. Inclusive, se você ainda não foi inscrito, já se inscreve, que aqui tem muito conteúdo de Shingeki. Outra indicação muito legal pra você que gosta de Shingeki, que saiu ontem no canal do André, 3 versões que também vão aparecer aqui em cima e vão estar na descrição, das 3 aberturas que a gente teve até hoje de Shingeki no Kyojin. Tá muito legal, então acessa pra ver e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. É André Fenrir, só buscar qualquer coisa. Eu vou chamar isso aqui do guia definitivo de titãs originais de Shingeki, mas é claro que pode ter plot twists, as coisas mudarem, termos detalhes a mais. De novo, se tivermos coisas muito expressivas, eu trago um vídeo atualizando ou um específico falando sobre as atualizações. Eu vou aproveitar para comentar também em que tipo de situação, em que tipo de batalha eu acho que cada titã se destaca. Eu acho que cada titã tem a sua peculiaridade, o seu momento ali de destaque em cada tipo de batalha, em cada tipo de momento. E claro que tem uns que são mais apelões que outros, a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Colossal, o titã que estava com Bertold Hoover, que está no momento com Armin Arlet, que não sabemos que capacidades a mais ele conseguiu desenvolver ali com Colossal, que eu tenho certeza que com a sua inteligência ele vai conseguir pensar estratégias que a gente ainda não viu o Colossal utilizando, pelo menos é o que eu espero. O Colossal tem 60 metros de altura, tem 10 metros a mais que as muralhas de Parades e tem ali a capacidade de liberar vapor muito quente, vapor que queima todo mundo ao seu redor, e quanto mais ele libera, como se a própria carne do seu titã virasse aquele vapor que pode ser utilizado para queimar seus inimigos, afastá-los, facilitar a sua fuga, mas o Titã Colossal tem que ter muito cuidado, porque apesar dele ser o deus da destruição, ter um poder muito grande ali de poder quebrar coisas, como ele quebrou com um pontapé o portão de Shingashinan e liberou vários pedregulhos pelo ar, apesar disso tudo, ele é muito lento. Pelo seu enorme tamanho, ele tem movimentos muito lentos e ele é muito devagar para poder andar, para poder se locomover, principalmente, né? Imagina só, para poder fugir ou perseguir alguém. Eu acho que o Titã Colossal ele é muito bom pra ser aquele elemento surpresa, por isso que a gente fica aqui ainda esperando que o Armin apareça, quem sabe no capítulo 103, ou muito em breve, porque o Titã Colossal ele não pode simplesmente surgir como o Eren surgiu. É claro que assim, a estratégia do Eren também não parece ter sido tão bem pensada, ele tá ali perdendo de novo, mas ele não pode surgir do nada, porque ele, como eu falei, ele precisa saber a hora de chegar, tendo uma rota de fuga muito bem planejada. A estratégia, por exemplo, que o Bertold usou de se lançar e se transformar no meio da cidade, fazendo com que a sua transformação em titã colossal enorme seja uma própria explosão destruidora que destruiu tudo ao redor, matou todo mundo que estava perto, é uma excelente chegada. Só que mesmo essa chegada, depois ele vai virar o titã e ele tem que saber o que ele vai fazer, porque o titã colossal é um alvo muito grande e lento. Então, se ele não tiver um apoio muito grande, se ele não souber o que fazer depois disso, ele vai acabar, ok, explodir um monte, matei, mas talvez não seja o suficiente. Por exemplo, talvez não seja o suficiente contra 30 mil soldados que estão ali contra você. Mas eu diria que o Colossal é o top 1 aí, elemento surpresa, elemento destruidor, elemento explosivo para ou startar a batalha ou para chegar no meio daquele momento decisivo que você precisa de alguém, elemento surpresa, quebrou todo mundo, destruiu todo mundo. O titã encoraçado ou blindado, dependendo da tradução, ele é um excelente titã ali de batalha, titã contra titã. Ele tem uma carapaça, uma pele endurecida, uma espécie de armadura. Por ser especialista em habilidade de endurecimento, ele tem um escudo para ele mesmo, naturalmente. Então ele é muito mais difícil de se perfurar, muito mais difícil ali de ser atingido de fato. E também pode destruir coisas muito pesadas, como ele conseguiu destruir o portão da Muralha Rose sem se machucar. Então ele tem golpes muito duros, golpes muito eficazes, mas ele tem também ali um lado negativo, porque ele também é mais pesado do que o normal. Ele não é lento como o Colossal, ele não é tão devagar, porque ele não é tão grande, mas ele também não é tão rápido quanto outros titãs da sua mesma altura. Com 15 metros, ele poderia ser mais rápido, mas imagina uma pessoa mesmo carregando uma armadura muito pesada. Ela não é tão rápido quanto a 100. Um titã para batalha, titã contra titã, em um local específico, delimitado, ele é muito bom, porque ele vai batalhar ali. Se o alvo dele estiver correndo e ele tiver que buscar, aí ele já não é tão bom assim.
si. Embora para correr ele possa eventualmente dispensar parte da sua armadura, ele pode tirar, por exemplo, essa parte mais grossa da sua panturrilha e conseguir uma habilidade maior para corridas, mas mesmo assim não é o ideal. E não só para sua própria defesa, o encouraçado pode funcionar como escudo para outros, como ele consegue ali fazer um escudo para o próprio bestial. A Titã fêmea, que é a portadora anterior, até onde a gente sabe, é a N, e a atual a gente não sabe se continua sendo a N ou mudou. Mas com a N, a Titã fêmea apresenta características muito interessantes para mais de um tipo de batalha, um Titã bem versátil. Com 14 metros, não tem nenhuma cobertura na sua pele, inclusive seus músculos ficam à mostra como no Colossal, mas ela tem uma habilidade interessante de conseguir endurecer pontos específicos do seu corpo com um material bem duro, diferente do material do Reiner, porque é uma espécie de cristalização mesmo. Habilidade que no momento a gente ainda não sabe se é natural da Titã fêmea ou não, se ela adquiriu de um outro Titã. Talvez ela tenha ingerido um fluido de encouraçado e ela potencializou ao máximo esse endurecimento num ponto só e criou aquele material, ou talvez esse material venha da Titã martelo de guerra, que a gente acabou de ver que tem uma capacidade muito parecida ali. Quem sabe, já a gente discute sobre isso. Não sabemos se Titã fêmea quer dizer que um cara que se transformasse em Titã fêmea continuaria com um corpo feminino ou não. Diferente dos outros dois, a Titã fêmea tem sim uma excelente capacidade para corridas, inclusive de longa distância, mostrando uma grande resistência nesse tipo de situação. Então ela é muito boa para fugas e para perseguir o seu alvo também, que ainda por cima pode gritar, e o grito da Titã fêmea atrair vários titãs racionais que vão em direção a ela, que podem inclusive a atacar, o que faz essa habilidade ali uma via de mão dupla, porque ela pode atrair titãs racionais que vão conseguir possibilitar, como possibilitaram que enquanto ela fosse engolida ela conseguisse fugir, ela portadora conseguisse fugir do seu corpo de titã, mas ela pode acabar sendo emboscada dependendo da situação que ela esteja. Mas esse foi um ponto importante no plano deles para poder invadir as muralhas de Parades, porque eles atraíram titãs racionais lá de trás. Ela percorreu toda uma distância correndo deles e ela conseguia correr, mantendo uma distância segura, porque ela é rápida e resistente para isso. E porque a Titã está com a N, que tem ali capacidade de luta contra outra pessoa, luta ali X1 muito boas, habilidades parecidas com Muay Thai, kickboxing, a Titã fêmea dela é muito perigosa numa luta. O Titã bestial, esse Titã de 17 metros, o único Titã que a gente vê com pelos e muito pelo, parece ali um primata, tem braços muito compridos que fazem com que esse seja um Titã muito mortal, muito perigoso para ataques à distância. Não é exatamente um Titã que vai ser forte e bom para batalhas muito perto, porque por causa dos seus braços serem muito compridos e finos e flexíveis, ele consegue arremessar muitas coisas muito longe com uma precisão muito grande. Então, como a gente vê no mangá, ele consegue, por exemplo, triturar uma pedra muito grande, fazer vários pequenos pedaços, que quando ele arremessa, ele consegue acertar a tropa de exploração inteira e fazer um grande massacre. O Titã bestial hoje está com Zack Yeager, ele tem uma habilidade que, pelo que a gente sabe, nenhum Titã bestial anterior tinha, que é de controlar titãs irracionais que, aparentemente, teoricamente, até onde a gente sabe, foram transformados com o fluido da sua medula. Ele consegue, inclusive, transformar a hora que essas pessoas que receberam o seu fluido da sua medula vão se transformar em titãs irracionais. Mas isso tá mais explicado no meu vídeo que eu coloquei aqui em cima no card, e isso é só com o Zack, porque ele tem o sangue real. Para dar comandos específicos para esses titãs, parece que ele precisa verbalizar diferente da coordenada, e parece que nem sempre é 100% de acerto, 100% de certeza que esse titã vai obedecer o que ele falou. O Titã Mandíbula é um titã que a princípio não parece tão ameaçador porque é um titã pequeno, menor que os outros, a gente não sabe a altura específica. Os portadores anteriores que a gente conhece é Marcel Galliard, que ficou pouquíssimo tempo com o titã porque logo foi engolido pela Ymir, que recentemente foi engolido ali pelo porco Galliard, que era o irmão do Marcel e que hoje está como Mandíbula. O Mandíbula seria um titã pequeno, com um tórax protuberante, mas membros mais finos, bem pequenininho mesmo, mas que por isso é leve e ágil. E tem garras fortes que podem ajudar no seu ataque, principalmente uma mandíbula muito afiada, muito mortal, que faz com que ele consiga ali quebrar materiais realmente duros, realmente sólidos. E esse é o principal tipo de ataque do Mandíbula, que se move muito rapidamente, principalmente se ele tiver ali perto dele estruturas como árvores ou prédios, que fazem com que ele consiga pular de um para o outro. Em espaços apertados como florestas, por exemplo, ele leva uma vantagem muito grande. Mas também tem que tomar cuidado porque ele é menor, apesar da sua capacidade de ataque com a mandíbula que ele tem ou com suas garras, ele é pequeno, e então eu acho que o Mandíbula é muito bom para poder perseguir, mas pro ataque em específico, eu acho que ele é bom num campo com outros titãs. Se ele tiver contra muitos adversários, por exemplo, por mais que ele seja muito forte, por mais que a gente veja, por exemplo, a Ymir como Mandíbula se esforçando muito contra irracionais, ele não tem um poder tão expressivo.
Já o Titã Quadrúpede é claramente um titã de suporte, mas que pode ter um poder ali bem letal se for bem utilizado por uma nação como Marley fez. Porque Marley, por causa do Titã Quadrúpede ter essa capacidade, essa resistência para carregar coisas muito pesadas, suprimentos ou armas, eles fazem com que o quadrúpede use uma armadura que também tem ali armas sobre o seu corpo, que inclusive abrigam soldados marlenianos que a controlam, que usam os tiros ali, que são uma munição muito boa que Marley criou. Mas sem isso, o Titã Quadrúpede não é tão bom. É um bom titã, talvez investigativo, de missões longas, porque diferente dos outros, o portador desse titã tem uma resistência muito maior de permanecer muito tempo com seu titã, sem com que ele fique perdendo a consciência ou que ele se funda com o seu titã. O Titã Quadrúpede é muito bom para missões muito compridas, missões prolongadas. Mas para além da sua resistência física, resistência para aguentar as transformações e resistência para conseguir carregar esses equipamentos e suprimentos, sem isso ele seria bem subutilizado, mas como a gente viu no capítulo 102, com esses equipamentos ele pode ser muito importante também para ataques à distância. Titã de ataque, o titã que a gente só conheceu pouquíssimo brevemente, sem ter outro combinado, sem ter coordenada combinado. Vamos considerar que as características físicas do Eren, que tem a coordenada, o Titã Primordial e o Titã de Ataque, sejam do Titã de Ataque. Ele teria então 15 metros, um corpo ali que a gente consegue ver também com os portadores anteriores que a gente conhece, o Coruja, o Eren Kruger e o Grisha Yeager, o pai do Eren. Um corpo ali que é bem musculoso, um corpo atlético de um titã que realmente parece ser feito para lutar. E eu acho interessante falar uma coisa que o Coruja fala pro Grisha lá atrás, na praia, antes de passar o titã pro Grisha e tudo, ele comenta que o Titã de Ataque, historicamente, sempre lutou por liberdade. Mas a gente não sabe nada sobre o passado desse titã. Como que na Guerra de Titãs esse titã aparentemente se perdeu? Não ficou nem com o rei Fritz, não ficou nas muralhas, não ficou com Marley. E ninguém comentava dele? Como que ele foi parar, pra onde ele foi, como chegou no Coruja? Isso tudo a gente não sabe. Que liberdade que ele lutava, que tipo de liberdade ele lutava? Mas todos os titãs de ataque que vimos até hoje tinham cabelos negros, ali a mandíbula sem lábios, orelhas pontudas, e o Eren, depois desse time skip, no momento atual do mangá, apesar de todo mundo sacanear aí que o Eren perde muito, que ele perde até hoje, que ele perde todas as lutas, que ele quase nunca ganha, parece que o titã de ataque ia ser um titã bem resistente a lutas. Quem sabe os portadores do titã de ataque historicamente tenham sido pessoas com muita força de vontade e vontade de vencer, não sei, mas a gente tem que lembrar também que a gente viu o Eren recém ali descoberto os poderes dele de titã, não sabia controlar os seus poderes, não sabia nem o que estava fazendo aquilo dentro do corpo dele. Ah, mas hoje em dia ele perdeu pro Titã Martelo de Guerra, mas daqui a pouco a gente vai falar desse titã e eu acho que ele é bem apelão e assim, fora de comparação. No anime e no jogo de Attack on Titan, que inclusive tem gameplays aqui no canal, que também vão aparecer aqui em cima, e a gameplay vai sair semana que vem, a próxima parte, pra quem quer. Nessas duas mídias existe o Berserk Mode do Titã de Ataque do Eren. As feridas do Titã teriam uma regeneração naquele momento tão rápida, tão acelerada, que ao invés de sair vapor, sairia chama. Naquele momento em que ele, totalmente embebido pelo ódio, junto com seu titã, ele iria pra cima do seu adversário com muita força, mais força que o normal. Hoje, o Eren, depois de ingerir o fluido de encoraçado, ele tem a capacidade, sim, de endurecer o seu corpo, e o que a gente viu no mangá atualmente é que ele aprendeu não apenas a endurecer seu corpo inteiro, mas a endurecer pontos específicos. É claro que eu estou falando do mangá, mas no mangá, no traço do mangá, o traço do Isayama, a princípio, essa capacidade dele de endurecimento pareceria mais com a do Reiner. Pareceria mais com uma armadura do que uma cristalização como a da Anne. Fato é que ele tá conseguindo sim controlar os pontos que ele deixa ali endurecido para defesa ou para ataque do seu corpo. Então o titã de ataque eu acho que ele tem muito a mostrar ainda. Eu não acho que ele fica declaradamente no topo de qualquer lista, mas ele é um titã curioso. A gente ainda fica muito curioso sobre qual o poder que ele tem, esse titã que sempre lutou por liberdade, qual o poder específico dele. Vamos ver. Titã Primordial, esse titã que não parece ser bom pra batalhas, que a gente sabe muito pouco dele fisicamente, vou comentar o que a gente sabe até então, mas o que a gente sabe é que ele tem a coordenada. Portadores anteriores que a gente conhece nessa história, fora saber que ficou o tempo todo na família Fritz ou na família Reis, dentro das muralhas, mas que a gente sabe de fato foi Uri Reis, o tio da Frida, Frida Reis, que foi engolida por Grisha Yeager e agora está com Eren Yeager. A coordenada, essa habilidade tão desejada que está dentro do Titã Primordial, seria o potencial de conseguir controlar todos os Eldianos através dos chamados caminhos, essas ligações invisíveis que existiriam entre todo o povo descendente de Mifrits, entre todos os Eldianos, e a coordenada possibilitaria inclusive modificar memórias do presente, memórias do passado, inclusive podendo acessar toda a verdade desse povo, toda a verdade das pessoas do passado. A pessoa seria quase um deus, assim, onisciente totalmente. Não à toa que as pessoas que conseguiram esse poder ao longo do tempo eram de fato tratadas como deuses.
deuses. Pra batalha, o que o primordial teria de interessante é o controle, de fato, controle total dos titãs racionais. A princípio, do que a gente viu até agora, não existiria um controle total dos titãs originais. Pelo que a gente viu ali do Eren, não sei se é porque o Eren não controlava tão bem a coordenada, mas parece que ele conseguiria mexer um pouco com titãs racionais, mas não de fato controlá-los como ele fez com racionais. Mas controlando muitos titãs racionais, controlando um número qualquer, inacreditável, um número insano de titãs irracionais, a pessoa com poder da coordenada seria uma incrível arma. Ainda mais se a pessoa não se importar de sacrificar qualquer Eldiano transformado em titã, então transforma todo mundo e vai ter titã a rodo pra poder transformar e usar de arma e se sacrificar, poder que aparentemente só funcionaria com pessoas da família real. E o Eren teria conseguido controlar, até onde a gente sabe, no momento em que ele encostou na Dina Fritz, no titã da Dina Fritz, que é de família real. Não sabemos se ele ficar de mãozinha dada com a história Raiz, que tem sangue real também, vai funcionar alguma coisa, não sabemos se foi um acaso, não sabemos se ele ingerindo a história, se ele vai conseguir controlar a coordenada, porque o pai dele ingeriu a medula da Frida e até onde a gente sabe, ele não conseguiu controlar a coordenada, que a gente saiba. O que não modifica o fato de que pode ter continuado, como já acontecia com ele, recebendo memórias do passado, memórias do pai dele, memórias da Frida, memórias talvez de outros portadores mais antigos, e ele consiga ter mais verdades e mais coisas que tenham modificado a sua personalidade, como realmente tá diferente. E finalmente chegamos no tal Titã Martelo de Guerra, esse titã que a gente soube o nome, demorou pra ver ele funcionando, demorou pra ver ele aparecendo, fizemos várias teorias de quem ele era, de se era o Willy mesmo, de como ele ia ser, se ele tem um martelo, e de fato ele tem e pode ter um martelo. Esse titã a gente não sabe quem tinha ele anteriormente, no momento é uma mulher da família Tybur, mas o fato é que esse titã surgiu e surgiu assim, que titã incrível, que carta na manga que Marley tinha e nunca foi utilizada porque a família Tybur nunca entrou em conflitos até então. O titã martelo de guerra parece ter o seu corpo, a sua pele de titã de certa forma coberta por um material endurecido, não sabemos o quão endurecido é aquilo, mas as estruturas que o titã martelo de guerra endurece podem ser transformadas em armas, podem ser transformadas em lanças, em estacas enormes que podem empalar um titã inteiro, como aconteceu com o Eren, pode também formar sim um martelo enorme, um martelo que pode atacar as pessoas, talvez por isso o martelo de guerra, inclusive materiais, armas flexíveis como um arco e uma flecha, e o martelo que ele fez inclusive é bem comprido, então ele não é um titã bom apenas para ataques perto, ele pode fazer ataques longe, e ele tem uma particularidade diferente dos outros titãs que a gente conheceu, porque o portador dele não fica na nuca, então o ponto fraco dele não é em nenhum local do corpo do titã. O que o Eren não sabia e ele descobriu depois que ele observou a luta dele com o titã, é que esse titã surgiu a partir do pé, ele não surgiu a partir da nuca, e que o portador do titã, ele fica ali escondido no subsolo, ligado pelo corpo do titã martelo de guerra por uma espécie de cordão umbilical, de um fio da carne do próprio titã, que liga o pé dele até essa estrutura de cristal exatamente igual a da N que a gente viu. A portadora estava lá, preservada nesse cristal, escondida, enquanto o seu titã fazia tudo, destruía tudo e criava armas. E aí quando o Eren foi lá e rompeu essa ligação, o titã martelo de guerra, mesmo o titã, caiu. Mas o interessante é que a portadora conseguiu ali, enquanto deu uma distraída no Eren, aconteceram outras coisas, o titã mandíbula surgiu, ela conseguiu religar essa ligação e reativar o corpo de seu titã, fazendo com que várias ali espinhos de novo empalassem o Eren. Então parece ser um titã muito versátil, perigoso de perto, perigoso de longe, consegue fazer materiais para diferentes inimigos e consegue ter uma resistência, pelo que a gente vê, muito grande. Foi imensamente ferido na nuca e voltou, teve a sua ligação rompida pelo Eren e conseguiu religar, e o mais curioso que ficou no final do capítulo 102 foi o fato do cristal ser igual ao da N. E interessante também é que quando o Eren pega essa portadora, ela tá ali de olho fechado no cristal, e depois ela tá de olho aberto, o que mostra que a pessoa que tá ali tá bem consciente do que tá acontecendo ao redor do seu próprio corpo, o que faz com que a gente ache que a N também estava consciente de tudo. Fato é que surgiram sim várias teorias de que talvez esse titã tenha alguma ligação com o poder de cristalização do titã fêmea da N. Na minha opinião, até o momento, o top titã mais forte de todos é o titã martelo de guerra. Talvez se algum deles, como o Eren de fato conseguir controlar a coordenada, vai ser ali um boost muito importante. Mas do que a gente viu de características natas até o momento, esse titã é impressionante e uma grande arma, sim, inclusive contra mais de um inimigo.
Considerações finais é que fica claro ao longo da história até agora que depende muito sim do portador do Titã, seja ele qual for, para que o Titã demonstre certas habilidades ou não. A gente viu, por exemplo, que nesse time skip, independente de qualquer coisa, o Eren, por exemplo, conseguiu potencializar suas habilidades ali de regeneração num nível absurdo. A gente viu que o Titã da Anne tinha capacidades de luta muito grandes por causa das próprias capacidades de luta da própria Anne. Por isso que eu falo que talvez o Titã Colossal na mão de um cara inteligente como Armin, mesmo que ele não tivesse capacidades físicas grandes, talvez ele consiga utilizar de formas muito interessantes. Isso é o que torna, na verdade, o uso dos Titãs originais muito interessante, porque não é fixo, não é totalmente estabelecido. Depende muito de quem usar. O próprio Zack dá uma habilidade muito especial pro Titã Bestial que outros não tinham. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas de qualquer forma, fala qual é o Titã mais forte pra você, ou comenta as situações que eu comentei e fala em qual delas cada Titã é mais forte. Eu quero saber a opinião de vocês, não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, ajuda muito o canal, não esquece de curtir, por favor, olha lá, curtiu? Se não curtiu, aperta curtir, se inscreve se você ainda não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!